Aleluia. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por essa comunhão. Amém. Abra nosso espírito. Sim. Que as palavras sejam dadas ao irmão. Amém. Senhor, somos um em te pedir, Senhor. Amém. Deixa-nos contigo mesmo. Amém. Estamos aqui com o coração aberto, Senhor. Amém. Recebeu a tua palavra. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos compartilhar a mensagem 3 do tema que nós estamos vendo, voltar à ortodoxia da igreja. Amém. A igreja em Filadélfia. Amém. Graças ao Senhor. Nós queremos compartilhar 2 mensagens. Então eu vou compartilhar rapidamente essa mensagem e depois o Arthur vai compartilhar a próxima mensagem. Amém. Sobre a igreja em Laodiceia. Irmãos, essas 2 mensagens, elas são muito ricas e importantes para nós. Amém. Nós vamos tentar condensar o tempo, fazer bem rápido para transmitir para os irmãos essa mensagem, essa comunhão que nós ganhamos muito com ela. Amém. Vamos ler o texto em Apocalipse, Apocalipse 3, de 7 a 13. Apocalipse 3, do versículo 7 ao versículo 13. Amém. Amém. Ao mensageiro da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que os da sinagoga de Satanás, que se dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e saber que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor eu o farei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Também escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, nós vimos que aqui igrejas, elas são o quê? Os candelabros. Amém. Amém? Amém. No final do capítulo 1, no versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Amém. Realmente o Senhor, quando mostrou para João a visão, ele mostrou as igrejas. Mas quando ele olhou os candelabros, ele viu
um, Amém. como Filho do Homem, alguém maravilhoso. Amém. Irmãos, as igrejas expressam um único. Amém. Esse único é o Senhor. Amém. Nós somos a expressão de Cristo. Amém. Nós estamos nessa terra para expressar o Cristo glorioso. Amém. O Cristo maravilhoso. Amém. Por isso que quando as pessoas olham para a igreja, o que elas devem ver? Cristo. Cristo. Amém. Amém. Então aqui nós temos os candelabros, que eles são candelabros orgânicos. Amém. Eles são feitos de ouro, não é? Mas ali também tem o quê? Tem o pavio. Amém. E tem o azeite. Amém. Então esse candelabro é um candelabro orgânico. Amém. Nós devemos saber disso. E o Senhor repete algo do primeiro capítulo, sempre que ele introduz a mensagem para os mensageiros, ele repete algo do que ele revelou no capítulo 1. Né? Então, quando nós lemos aqui no versículo que nós lemos agora, ele diz: ao mensageiro da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Então, no capítulo 1 o Senhor revelou muitas coisas para João, e agora ele entrega para os mensageiros de cada igreja, de cada igreja. Então nós temos essa revelação que o Senhor nos dá sobre a história da igreja, né? Os irmãos, se quiserem estudar mais, conhecer mais, tem vários livros, mas um dos livros que são indicados é o livro do Andrew Miller, que é um dos irmãos unidos, que escreveu a história das igrejas. Ele também escreveu um livro sobre os irmãos. O que são os irmãos? Os irmãos são um grupo na Inglaterra no século XIX. Né? Eles estavam ali buscando o Senhor, né? Tendo comunhão com o Senhor. E o que eles fizeram? Eles deixaram todas as denominações, deixaram todos os nomes que não eram o nome do Senhor. Eles se entregaram para o Senhor. Eles passaram a amar a palavra do Senhor de maneira muito intensa. Então, o Andrew Miller, ele era um pregador batista, mas um pregador leigo. Ele pregava. Ele era uma pessoa empresária, tinha condição. Ele se vestia muito bem. E disse que a primeira reunião que ele foi, na reunião dos irmãos, não é? Ele chegou numa reunião, os irmãos convidaram ele, né? Ele era uma pessoa proeminente, então os irmãos encontraram, alguém encontrou ele, convidou. Ele foi para a reunião e quando chegou lá ele disse que foi tudo bem vestido, né? Então, os irmãos estavam todos simples, né? Os irmãos normais, mas porque ele valorizava aquela questão das vestes, né? De como se comportar. E ele chegou nessa reunião, os irmãos comeram e depois foram estudar a palavra. E aí entraram na palavra. O que aconteceu? Depois de um tempo, ele abandonou totalmente a religião. Então ele foi até o grupo e explicou para eles por quê. E dali, muitos irmãos, diz que muitos irmãos daquela congregação decidiram andar nesse caminho. Amém. Que é o caminho da palavra e do nome. Amém. Então, nessa época, a igreja do Senhor começou a ser restaurada. Amém. A igreja de Filadélfia. Nós sabemos que Sardes foi uma resposta para a igreja que se desviou completamente, Tiatira, né? A igreja apóstata. Ela se separou da palavra de Deus. Ela deixou a palavra de Deus. Ela esqueceu da palavra de Deus. Olha só, uma igreja que esquece a palavra de Deus. Mas ela foi assim. E nós temos Sardes. Então Sardes, ela agora é uma igreja que o Senhor diz, tem nome de que vive, mas está morta. Irmãos, uma igreja tem nome de que vive, mas está morta. Não é? Essa é a palavra do Senhor. Né? Então tem um nome, aparentemente é viva. Eu sou a igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, mas está morta. Então, a igreja em Filadélfia veio como uma resposta, né, para essa situação. Amém. Deus restaurou a igreja. Amém. A igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia é a igreja do amor fraternal. Amém. Amor entre os irmãos. É isso que significa Filadélfia. Amor entre os irmãos. Então nós
louvamos o Senhor pela igreja em Filadélfia. Amém. Então, esse irmão, ele entrou para essa comunhão, Andrew Miller, e ele escreveu livros sobre a história dos irmãos e sobre a história da igreja. E ele introduziu nesse texto aquilo que os irmãos viram sobre as 7 igrejas. E é isso hoje que basicamente nós também vimos. Amém. Junto com, através do irmão Watchmani, que escreveu aquele livro Ortodoxia da Igreja, que nós já compartilhamos, e o texto que nós temos visto junto com o irmão Witness Lee e outros irmãos que viram isso também, né? É essa mesma linha que nós estamos vivendo e que nós compartilhamos essas mensagens. Amém. Então, graças ao Senhor pela revelação da igreja em Filadélfia. Amém. Porque nós queremos estar em Filadélfia. Amém. O Senhor tem nos trazido de volta para viver a igreja em Filadélfia. Amém. A igreja do amor fraternal. Amém. Irmãos, é muito importante nós termos isso na nossa mente. Né? O Senhor precisa nos revelar isso. Sim. A igreja do amor fraternal. Amém. Então nós vamos direto aqui, que nosso tempo é muito curto e nós precisamos acelerar. Então nós vamos direto para a sinopse, e diz assim: como sinal, não é? A igreja em Filadélfia prefigura a igreja do amor fraternal. Amém. A restauração da vida adequada da igreja a partir da primeira parte do século XIX, até a segunda aparição do Senhor. Amém. Então, quando nós olhamos a história, nós vemos o seguinte: nós vemos, primeiro, nós falamos que as igrejas, 7 igrejas, eram realmente igrejas que estavam na Ásia, que estavam naquela região hoje da Turquia, e essas 7 igrejas estavam ali. Então, João escreveu para elas, mas essas igrejas também, porque o livro de Apocalipse é um livro da profecia. Amém. Então, elas representam aspectos proféticos naquela época sobre a igreja, que hoje estão aí, vivendo. Algumas já passaram, naquela época elas iam acontecer, mas hoje temos 4 que estão juntas hoje, vivendo, acontecendo, e temos 3 que já passaram. Então, a primeira dela é Éfeso, foi compartilhado ontem lá em Porto Alegre, o Arthur compartilhou sobre essa mensagem. Ela representa a igreja do início até o 2º século. Depois nós temos a igreja em Esmirna, que vai do 2º século até Constantino. Se os irmãos lembram na história, Constantino, ele fez uma coisa, o Império Romano diz lá que a igreja em Esmirna ia passar por 10 provações. 10 provações. E a história romana, né, se você ler no livro de história, você vai ver que passou por 10 perseguições. 10 grandes perseguições, incluindo a de Nero, incluindo diversas outras, e ali os cristãos foram martirizados. Eles eram queimados vivos, como churrasco. Era uma situação, isso está escrito na história, história romana. Eles escreviam como matavam os cristãos. Então está ali descrito, como torturavam eles e matavam no fogo. Bem, irmãos, os irmãos estavam cheios de vida. A igreja em Esmirna estava cheia de vida. Eles queriam morrer pelo Senhor. Eles amavam o Senhor ao máximo. Nós lemos lá no texto como essa igreja é preciosa. E eles se entregaram para o Senhor. O que aconteceu? Ao invés de diminuir os cristãos, aumentou. Nós sabemos a história. As pessoas viam os cristãos sendo mortos, martirizados, e largavam, até os soldados, largavam tudo e vão morrer com eles. Era uma coisa assim que transtornava o mundo. Quer dizer, aquele sacrifício, aquele aroma agradável subia para Deus. Amém. E as pessoas eram ganhas. Amém. Ganhas. Amém. E Constantino viu que não dava certo esse negócio aí. Então o que ele fez? Ele teve um plano e ele trouxe todas as pessoas para a religião. Dizem que de alguma forma ele se converteu, e quando ele se converteu, ele trouxe todas as pessoas do seu reino, através de dar recursos, dar presentes, roupas, vestes, tudo ele fez para trazer as pessoas.
E isso danificou tremendamente a igreja. Então nós temos aí a igreja em Pérgamo. Nesse momento inicia a igreja em Pérgamo até que o Papa é estabelecido. Então quando o Papa é estabelecido, nós começamos com a igreja em Tiatira. Essas 3 igrejas passaram, mas as outras, elas permanecem. Quando você lê no final de cada trecho para as igrejas, para as 7 igrejas, existe uma diferença. Primeiro era colocado ao vencedor e o Espírito diz às igrejas. Depois inverte para as outras 4. Diz, ouça o que o Espírito diz e ao vencedor. Então, essa troca, essa mudança que há, indica que tem 2 grupos. Os 3 primeiros e depois os 4. E segundo os irmãos, esses 3 já passaram. E os 4 permanecem. Essas 4 igrejas. Quais são as 4 igrejas? Tiatira, que vai desde o surgimento do Papa. A igreja em Sardes. Quando surgiu a igreja em Sardes? Século XVI, com Martinho Lutero. E no século, são 500 anos. O ano que vem completa 500 anos. 500 anos, irmãos. Amém? Amém. Vai ter uma conferência das igrejas na Alemanha. Vai ter um treinamento para comemorar os 500 anos. Amém. Eu não sei se é na mesma cidade do Martinho Lutero, mas pode ser que seja, né? Mas vai ter, por quê? Porque são 500 anos da restauração do Senhor. Amém. O Senhor começou a restaurar. Nós estamos hoje nessa restauração. Amém. Deus quer voltar ao princípio. Amém. Então, o que acontece? Aí surgiu a igreja em Sardes, como uma resposta àquela degradação. E depois da igreja de Sardes, no século XIX, aí surgiu os irmãos, e hoje nós estamos até hoje. E essa igreja em Filadélfia, ela tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amém. Uma porta aberta. Amém. Nós queremos falar um pouquinho mais da porta. Mas agora nós estamos nessa igreja. E aí nós temos a igreja em Laodiceia. E a igreja de Laodiceia surgiu depois da igreja em Filadélfia. Quando ela surgiu? Irmãos, logo depois. Não passou nem 20 anos, né? Depois de 20 anos surgiu a igreja em Filadélfia. 20 anos depois surgiu a igreja em Laodiceia. Praticamente o depois, mas... E nós temos que perguntar em qual igreja que nós estamos, irmãos? Sim. Qual igreja que nós estamos? Essa é uma pergunta que eu não vou responder. Não é o Senhor que responde para nós. Mas nós devemos perguntar. Qual igreja que nós queremos estar? Nós queremos estar em qual? Com certeza nós não estamos em Tiatira. Eu não creio que também estejamos em Sardes. Mas nós estamos em Filadélfia ou estamos em Laodiceia? Irmãos, nós devemos ir diante do Senhor. Amém. Por isso que é importante nós termos essa mensagem sobre Laodiceia. Por quê? Porque ela vai nos dar uma visão muito clara de onde nós estamos. Amém. Ou até mesmo de onde nós queremos estar. Sim. Irmãos, eu quero estar em Filadélfia. Amém. Aleluia. Amém. Então, seguindo aqui, assim como a igreja reformada, prefigurada pela igreja em Sardes, foi uma reação à igreja católica apóstola, prefigurada pela igreja de Tiatira, a igreja do amor fraternal é uma reação à igreja reformada. Essa reação continuará como um antitestemunho, tanto para o catolicismo apóstata, como para o protestantismo degradado, até que o Senhor volte. Amém. Irmãos, em grego, Filadélfia significa amor fraternal. Amém. Amor entre os irmãos. Os irmãos podem ler A. Os irmãos leem A. A palavra grega Filadélfia significa ter afeição a e irmão. Portanto, amor fraternal, um amor caracterizado por satisfação e prazer. As irmãs leem o B. Na caridade, que é a expressão de Deus, esse amor precisa ser suprido para os irmãos, para nosso testemunho ao mundo e para darmos fruto. Amém.
Amém. Os C todos juntos. A igreja em Filadélfia profeticamente retrata a igreja do amor fraternal, ou seja, a vida adequada da igreja. A igreja do amor fraternal foi uma reação à igreja reformada morta. A igreja do amor fraternal começou no início do século XIX, quando os Irmãos Unidos foram levantados na Inglaterra para praticar a vida da igreja fora do sistema de seitas e divisões, e continuará até que o Senhor volte. Amém. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Passar da morte para a vida é passar da origem, da essência, do elemento e da esfera da morte para a origem, essência, elemento e esfera de vida. Amém. Isso ocorreu em nossa regeneração. Amém. O amor de Deus para com os irmãos é uma forte prova de que passamos da morte para a vida. Irmãos, nós temos muito o que falar, né? Assim, se nós amamos os irmãos, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Amém. Porque nós amamos os irmãos. Amém. E amar os irmãos não é uma coisa que eu posso forjar. Não. Ela vem do amor de Deus. Amém. Vem do amor de Deus. Porque esse amor, ele não discrimina. Ele é um amor que ama todos. Sim. Porque ele não tem nenhum problema com nenhum tipo de irmão. Né? Ele ama. Né? Ele ama os fortes, ele ama os fracos. Amém. Ele ama todos os irmãos. Amém? Amém? O amor de Deus para com os irmãos é uma forte prova de que passamos da morte para a vida. Amém. Fé no Senhor é a maneira de passarmos da morte para a vida. O amor para com os irmãos é evidência de que passamos da morte para a vida. Amém. Ter fé é receber a vida eterna. Amar é viver pela vida eterna que recebemos. Amém. Esse amor indizível pode vir apenas de uma fé genuína. Amém. Vamos ler o 1 e o 2 aqui. Ama-se por nenhuma outra razão, senão o fato de que o outro é um irmão. Aleluia, ama-se por nenhuma outra razão. Amém. Senão o fato de que o outro é um irmão. Amém. Há um sentimento e sabor indizível para com o outro. Esse sentimento e sabor são provas de que passamos da morte para a vida. Amém. O Senhor, Ele quer o quê? Ele quer uma noiva pura, uma única noiva pura. E isso é algo maravilhoso, porque Ele provém do amor. Provém do amor. Por isso o Senhor quer que nós tenhamos esse amor imenso, intenso, não é? Por todos os irmãos. Amém. Sem críticas. Sem críticas exteriores ou críticas interiores. Amém. Sem nenhuma crítica. Amém. Realmente amando os irmãos. Amém. Não amar os irmãos é prova de que não se está vivendo pela essência, elemento do amor divino, e não se está permanecendo na esfera desse amor. Nisto conhecemos o amor que Ele deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém. Amar os irmãos é estar disposto a nos deixar de lado e servi-los. Amar os irmãos é estar disposto a negar-se para a perfeição dos outros. Amém. E ter um coração disposto a dar a própria vida pelos irmãos. Amém. Vamos ler o 3. Essas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Amém. Irmãos, essa chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abre. Hoje as igrejas, elas se expandem por toda a terra. Nós sabemos, graças ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor nós estamos nesse caminho. Amém. O Senhor tem nos colocado hoje e nós precisamos só... O que nós temos que fazer? Só nos dar para o Senhor. Amém. Nós precisamos só nos entregar para o Senhor. Amém.
As igrejas estão se expandindo porque ela tem uma porta aberta. Amém. Tem uma porta aberta para ela. Amém. Não é? Essa porta, irmãos, é para os homens entrarem. Amém. Para as pessoas entrarem. Amém. Elas podem entrar. Amém. E a porta está aberta. Amém. O Senhor quer ganhar pessoas. Sim. O Senhor quer ganhar toda a humanidade. Amém. Né? Deus ama todos os homens. Amém. Deus ama toda a humanidade. E é por meio da igreja que tem essa porta aberta. Ele quer trazer todas as pessoas Amém. para viver a vida da igreja. Amém. Irmãos, nós não sabemos quantos chegam, mas nós estamos sabendo que o Senhor vai trazer muitos. Amém. Por isso nós precisamos estar abertos. Amém. Amém? Precisamos estar abertos ao Senhor. Amém. O Senhor não quer que você seja o mais espiritual. Né? Ele quer que você desfrute dessa porta aberta. Amém. Não é ser o mais espiritual, mas é ser o mais edificado. Amém. Nós temos que estar edificados. Edificados no quê? Edificados no amor. Amém. Amor de uns para com os outros. Esse amor, ele ganha as pessoas. Esse amor atrai as pessoas. Amém. Quando as pessoas chegam no nosso meio, Sim. encontram harmonia, Amém. encontram o amor, Amém. elas querem ficar no nosso meio. Sim. É isso que as pessoas buscam. Amém. Então o Senhor nos deu uma porta aberta. Porta Essa é aberta. a porta do amor. Amém. É maravilhoso isso, né? Nós podemos desfrutar dessa realidade. Amém. Então que o amor entre nós possa ser um elemento da unidade. Nós sabemos que nós temos a unidade do Espírito, mas no Espírito tem esse amor que flui, e esse amor ele possa ser um elemento principal da nossa unidade. Amém. Amém? Porque todas as igrejas precisam e desfrutam desse amor. Amém. Para que a igreja do amor fraternal, para a igreja do amor fraternal, o Senhor é o santo, o verdadeiro, pelo qual e com o qual a igreja restaurada pode ser santa, separada do mundo e verdadeira, fiel a Deus. Amém. Para a igreja do amor fraternal, o Senhor também é aquele que tem a chave de Davi, Amém. a chave do reino, com autoridade para abrir e fechar. Irmãos, rapidamente, a chave de Davi, aqui, o Senhor usa esse termo, a chave de Davi, porque o homem foi criado para ter autoridade, para ter domínio, só que ele teve a queda, e passado muitos anos, nenhum dos outros homens, não é, que apareceram antes, tiveram esse domínio, esse governo. Quando que esse domínio, esse governo aparece novamente? Quando Salomão edifica o templo. Amém. Mas quem que exerceu? Nós podemos dizer que a edificação foi feita por Davi, Amém. num certo sentido. Salomão era o seu filho, mas ele preparou todas as coisas. Amém. Ele guerreou para ter o domínio. Ele lutou. Sim. Então a chave é de Davi. Amém. E Davi é um tipo de Cristo. Amém. Cristo também lutou e guerreou. E hoje nós somos a igreja. Amém. Nós somos o reino. Amém. E nós temos a chave de Davi. Amém. A igreja em Filadélfia, a igreja restaurada, ela tem a chave de Davi. Amém. Amém? O Senhor tem a chave de Davi. E Ele abre toda a porta para a igreja. Amém. Então aqui nós temos a chave de Davi. Essa é a chave do tesouro da casa de Deus, que é tipificada pela casa de Davi para a edificação do reino de Deus. A igreja é a casa de Deus e o reino de Deus. A chave de Davi é para guardar todos os tesouros da casa de Deus. Irmãos, quais são os tesouros da casa de Deus? Vamos dizer assim, quem é o tesouro da casa de Deus? Amém. Amém. Os irmãos, é a coisa mais preciosa que o Senhor tem. Amém. O Senhor tem os santos. Amém. Amém. Que são as riquezas de Cristo para o nosso desfrute. A chave de Davi abre todo o universo para Deus. Como o Davi maior, Cristo edificou a casa de Deus, o verdadeiro templo, e estabeleceu o templo de Deus, o domínio no qual ele exerce plena autoridade para representar Deus. Portanto, ele tem a chave de Davi. Amém. O fato de Cristo ter a chave de Davi significa que ele é o centro da economia de Deus. Amém. Ele é aquele que expressa Deus.
e o representa, aquele que tem a chave para abrir todas as coisas no domínio de Deus. Irmãos, ele tem a chave para abrir todas as coisas. Abre e fecha. Amém? Mas ele abre e fecha todas essas coisas que nós sabemos que são tantas riquezas de Deus. Mas não é para fazermos os mais espirituais, para que você seja o grande espiritual, não. É para que você seja uma coluna na edificação. Amém. Para que você seja essa coluna no edifício de Deus. Amém. Deus tem uma edificação e Ele quer colocar você como essa coluna na edificação. Amém? Amém. O que agrada o Senhor, irmãos, não é a questão da força de ser um gigante espiritual. O que agrada o Senhor é nós realmente aplicarmos essa pouca força para servir o Senhor. Amém. Servir o Senhor da melhor maneira. Amém. Servir o Senhor de uma forma integral, né? Completa. Então, isso que agrada o Senhor. Amém. Eis que tenho posto. Vamos ler juntos? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens pouca força, mas abraças a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. O que agrada o Senhor não é muita força, não é fazer muitas coisas, mas é com a pouca força fazer o nosso melhor para Deus. Amém. Amém? Isso agrada o Senhor. E essa questão da força, irmão, muitas vezes tem muitas pessoas que dizem: eu quero ser muito forte para o Senhor, né? O Senhor é poderoso, eu quero ser forte para o Senhor, mas o Senhor está buscando esses fracos. Né? Aqueles que invocam o nome do Senhor, né? Porque você sabe que é fraco, frágil e mortal, mas você confia no Senhor. Amém. Confia na palavra do Senhor. Amém. Confia no nome do Senhor. Amém. Então você vive para o Senhor. Amém. Então isso que o Senhor busca entre nós, né? Graças ao Senhor. Como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, o Senhor deu à igreja restaurada uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ao longo dos anos, a restauração do Senhor o tem experimentado como tal. Desde que começou a restauração da vida adequada da igreja, no começo do século XIX, uma porta tem estado sempre aberta para a restauração do Senhor. Amém. Embora muitos opositores tenham se levantado contra a restauração do Senhor e tenha tentado fechar a porta, Cristo é aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha. Amém. Irmãos, veja que não são os opositores que têm a chave. Satanás não tem a chave. Amém. Quem que tem a chave? O Senhor. Amém. Ele abre e ninguém pode fechar. Então a porta está aberta. Aberta para quê? Para nós amarmos os irmãos. Amém. Aberta para nós buscarmos as pessoas. Amém. Aberta para nós edificarmos juntos. Amém. Ninguém pode nos impedir. Ninguém. E as pessoas estão tentando. E estão tentando. O inimigo, ele interfere em pessoas para tentar obstruir a edificação. Então, qual é o nome dele? O nome dele é Satanás. O Satanás é o adversário, o opositor. Ele é o adversário, né? Então, nós temos o inimigo fora e temos um adversário, sabe onde? Às vezes dentro. E nós precisamos orar ao Senhor. Amém. Né? Porque a porta do Hades não prevalece contra a igreja edificada. Amém. Irmãos, e a graça do Senhor, o Senhor tem distribuído a sua graça entre nós. Amém. Quanta graça? Amém. Somada é muita graça. Amém. Mas individualmente às vezes é pouca graça. Mas irmãos, a graça do Senhor é tão poderosa. Amém. É tão maravilhosa. Amém. E se você desfrutar um pouquinho de graça, essa graça vai te encher. Amém. Né? E vai te fazer viver de uma maneira real. Né? Então Paulo diz: eu trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. A graça de Deus. É a graça de Deus. Se para Paulo serviu, não serve para você? Não serve para mim? Serviu para Paulo, irmãos. Serve para cada um de nós.
Paulo trabalhou muito mais, porque ele tinha essa porção. Ele tinha uma porção de Deus. Deus mediu uma porção para ele. Sim. Então ele trabalhou muito mais nessa porção dele. Sim. Nós temos que trabalhar na nossa porção. Amém. Deus tem uma porção para nós. Amém. Irmãos, não vamos pensar que nós temos porção maior que esse, nós temos a nossa porção. E Deus está nos dando. Amém. E vamos trabalhar. Amém. Trabalhar para o Senhor. Amém. Segundo a graça. Não segundo o nosso esforço. Não segundo a usurpação de algo que nós não temos. Que não podemos, na verdade, usar para a edificação da igreja. Porque, irmãos, se nós usarmos qualquer coisa que não seja do Senhor, que não provém do Senhor, que não vem do próprio Deus, não serve para nada. Sim. Não edifica nada. Sim. Nós estamos nos enganando. Sim. Então nós temos que abandonar isso. E, Senhor Jesus, Amém. desfrutar da graça do Senhor. Amém. Amém? Então vamos continuar aqui, que o tempo falta muito pouquinho. Vamos continuar. Nós estamos onde? No B? Uma característica marcante da igreja de Filadélfia é que ela guarda a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, o que nós temos nessa terra? Né? O que nós temos? O Senhor disse: eu sou a palavra. Amém. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Vós examinar as Escrituras. E deve-se fazer isso. Mas esqueceram de vir a mim para ter vida eterna. Sim. Eu quero te dar uma vida abundante. Amém. Essa vida provém de onde, irmãos? Essa vida provém da palavra. Amém. Se nós tocarmos na palavra de Deus, nós vamos ser cheios do Espírito. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, nós precisamos entrar na palavra. Amém. O irmão disse para nós aqui: leia a Bíblia, Amém. ore a palavra, Amém. né? Estude a palavra Amém. e fale a palavra. Amém. Não é verdade? É isso que nós precisamos. Nós vamos ler a Bíblia, Sim. orar a palavra, Amém. estudar a palavra Amém. e falar a palavra. Amém. Irmãos, a palavra deve se mesclar conosco. Sim. E nós estarmos embebidos Amém. na palavra de Deus. Sim. Porque essa palavra, ela nos leva ao reino. Amém. Ela nos leva à vitória. Amém. Ela nos tira de toda a nossa situação caída, Sim. da nossa fraqueza. Sim. Essa é a palavra de Deus. Amém. Deus disse e tudo se fez. Amém. Né? Deus disse: haja luz. E houve luz. Irmãos, a palavra de Deus falada ao nosso coração, ela nos move. Sim. E faz com que a gente seja como um trator, Amém. uma locomotiva. Amém. Ela nos empodera. Amém. Por isso nós não podemos abandonar a palavra de Deus. Não. O que a igreja apóstata fez? Ela abandonou a palavra de Deus. Sim. Irmãos, nós temos que realmente ir diante do Senhor. Amém. Se nós queremos que a igreja, na nossa localidade, Sim. seja cheia de vida Sim. e cheia de realidade, Sim. nós temos que valorizar a palavra ao máximo. Amém. Né? Muitos às vezes falam porque foram contaminados, porque tiveram dificuldades. Eles falam: puxa, mas é isso, é aquilo. Será que a gente não pode fazer outro tipo de coisa? Mas tudo que nós fazemos deve envolver a palavra de Deus. Amém. Né? Nós devemos esquecer essas coisas e amar a palavra. Amém. Amém? Então vamos seguir. Segundo a história, não houve outros cristãos que tenham guardado a palavra do Senhor tão rigorosamente como a igreja de Filadélfia. Então, desde que começou esses irmãos unidos e até hoje, a realidade da igreja é guardar a palavra, apreciar a palavra. Amém. E ruminar na palavra. Amém. Mas valorizar a palavra de Deus. Sim. E o Senhor concede muita revelação para a igreja em Filadélfia. Amém. A igreja restaurada. O Senhor concede muita revelação. A igreja de Filadélfia, a igreja restaurada, não se importa com a tradição, ela dá importância à palavra de Deus. A igreja de Filadélfia guarda a palavra do Senhor com pouca força que tem. Não é? Com pouca força. Mas o Senhor ama a igreja que tem pouca força. Amém. Nós podemos pensar no início: a igreja de Filadélfia é a igreja maior, é a igreja mais forte, mas ela tem. O Senhor diz: eu sei que tem pouca força, Sim. mas guarda. Amém. E não nega.
Irmãos, é maravilhoso. A igreja em Filadélfia guarda a palavra do Senhor com pouca força que tem. Não devemos achar que a igreja em Filadélfia é forte, poderosa, prevalecente. O Senhor disse que ela tem pouca força. O que agrada ao Senhor não é que sejamos fortes, mas que usemos nossa pouca força para fazer o melhor que puder. Embora a quantidade de graça que recebemos seja limitada em sua capacidade, se a usarmos para fazer o melhor que pudermos, para guardar a palavra do Senhor, Ele estará satisfeito. Amém. Vamos ler o D? Em Apocalipse 3:8, o Senhor disse à igreja em Filadélfia: não negou o seu nome. Amém. A igreja